Olá, boa noite. São 19 horas, como prometi. Hoje, a nossa live, vamos discorrer sobre alguns assuntos que dizem respeito à nossa atividade econômica mais importante. Nós vamos falar hoje sobre o turismo. O turismo que é o ganha-pão de toda a cidade de Porto Seguro, o principal ganha-pão. É evidente que temos outras atividades como comércio, agricultura, mas o nosso principal, o mais importante, o mais expressivo é o turismo. E para falar de turismo, primeiro eu quero dar boas-vindas a vocês e também dizer que nós estamos ao vivo na Rádio Porto Brasil FM, também pelo YouTube, pelo Instagram e pela Rádio Porto Brasil FM. Então, falar de turismo é preciso que a gente tenha condições de conhecer, de viajar, de ter oportunidade de saber qual é a responsabilidade que uma cidade como Porto Seguro tem de disputar esse mercado tão fantástico e tão grande, e cidades de todos os cantos do mundo, cidades que têm histórias, que têm belezas naturais, tanto quanto a gente. Então, o turismo, na realidade, é uma atividade que tem que ter investimento, que tem que ter preparação, que tem que ter uma somatória de beleza natural, de história, de atrativos, para que as pessoas possam poder viajar, querer escolher aquele local para ele visitar, para ele passear, para ele levar a família, para ele se divertir. Então, quem vai gerir uma cidade como Porto Seguro, quem vai ser prefeito de uma cidade como Porto Seguro, precisa ter muita responsabilidade, porque essa é a atividade primária, mais importante da cidade. Eu lembro que em 1996, não é piada, hein? Não é piada, é verdade. Em 1996, até poucos dias atrás, eu tinha isso gravado. Um adversário, naquela época, em 96, o principal adversário meu, ele foi perguntado, em uma espécie de um debate, qual era o projeto dele para o turismo de Porto Seguro, e ele disse que iria criar escolinhas de futebol nos bairros, porque assim iam revelar novos Ronaldinhos e Porto Seguro iria ficar famosa. Parece piada, mas foi verdade, né? E hoje ele é candidato novamente a prefeito de Porto Seguro. Não sei se ele mudou a interpretação, mas para ele fazer turismo era fazer escolinhas de futebol para poder revelar Ronaldinhos, para que pudesse Porto Seguro ficar conhecido. Olha, fazer turismo é preciso saber o que os destinos mais importantes do mundo fizeram. O que deu certo? O que deu errado? É preciso fazer muito para que o turista escolha Porto Seguro entre tantos outros destinos. E Porto Seguro tem uma situação muito diferenciada, uma cidade que tem, dentro da própria cidade, ela tem 4 destinos distintos. Olha, não é fácil reunir todas essas características num só lugar. Porto Seguro nós temos uma vocação de um turismo mais popular, mais jovem, do pessoal do barulho, da festa, das pessoas que gostam de muita balada, de barracas de praia, com muito som. E nós temos, ao mesmo tempo, nós temos Arraial da Ajuda, que é um turismo prêmio, que são pessoas mais exigentes, são pessoas que exigem um pouco mais de silêncio, que querem curtir um pouco mais a natureza. E temos Trancoso. Trancoso já é um destino onde as pessoas que estão indo a Trancoso é considerado pelo trade como turismo de luxo ou de altíssimo luxo, porque são pousadas que as diárias são muito mais caras, que existe um custo maior também
na manutenção, a viagem é um pouco mais cara. Então, nós temos ainda Caraíva. Caraíva, o que é Caraíva? Caraíva é um destino alternativo, lugar lindo, rio maravilhoso, as pessoas são ótimas e existe um pouco de aventura, né? O contato com o pé no chão, não tem carro, não pode entrar carro, é uma coisa mais alternativa e de bom gosto. Então, em Porto Seguro, nós temos 4 destinos dentro de uma só cidade. E não é fácil ter isso. Olha, isso é uma coisa positiva e a gente não pode deixar de entender que temos diferenças e essas diferenças são ótimos para o negócio do turismo, porque a gente atinge mais de um público, a gente atinge 4 públicos pelo menos, e isso é fantástico e nem todas as cidades que têm destino turístico conseguem ter essa característica que é muito peculiar de Porto Seguro. A nossa cidade é uma cidade que tem uma característica de parque, né, de uma estrutura de turismo maior que muitas cidades. Porto Seguro tem um PIB, olha só, um PIB interno bruto, né, do turismo, que é em torno de 2 bilhões por ano. Cerca de 2 bilhões por ano. 60 mil leitos de hospedagem. 60 mil. Nós somos o 3º destino com mais número de leitos. Nós temos acumulados, olha só, gente, se nós temos um PIB de 2 bilhões, nós estamos desde março fechados com a pandemia. Olha só, desde março nós estamos fechados com a pandemia. Significa que nós tivemos já um prejuízo acumulado de cerca de 840 milhões de março para cá. Isso é um baque assustador, né? Os hotéis fechados, restaurantes fechados, barracas de praia fechados, não tem receptiva, não tem passeio, não tem ambulantes na praia vendendo, nada. 840 milhões de reais de prejuízos já acumulados. 600 hotéis e empreendimentos de hospedagem, que envolve aí hotéis, pousadas de grande porte, menores, pequenas, pousadas de charme. Nós temos cerca de 600 hotéis. 14 mil empregos diretos. 14 mil pessoas estão ligadas diretamente ao emprego de hotéis, de restaurantes, de receptivos, camareiras, recepcionistas, guias, né? 14 mil pessoas diretas e atinge cerca de 56 mil pessoas na cidade através dos empregos indiretos ou relação direta com o turismo. Uma cidade de 150 mil habitantes, 1/3 dela tem relação direta com o turismo na sua atividade econômica. E o ano passado, nós tivemos em Porto Seguro 7.059 voos, né, com um total de 962.323 passageiros que desembarcaram aqui. Esse ano, com a pandemia, de 1º de janeiro até agora, nós tivemos 2.070 voos. Significa que tivemos 5.000 voos a menos. Imagine isso quanto representa de prejuízo, né, para toda a nossa atividade. O ano passado, só um dado para vocês terem ideia, a maior operadora de turismo que nós temos aqui, que é a CVC, só a CVC, ela o ano passado pagou cerca de 421 milhões de reais de diárias. Esses são os números de Porto Seguro. Os números até março, números que impulsionam e impulsionavam a nossa economia e que agora estamos sofrendo com a pandemia, né? Fechamento de atividades turísticas de todos os lugares. E o que isso representa
para nós? Primeiro, nós estamos diante de uma pandemia mundial. Segundo, isso muda completamente a realidade local, porque deixamos de ter turista, deixamos de ter circulação de dinheiro, deixamos de ter a nossa maior atividade econômica funcionando, e isso cria para nós problemas de ordem social gigantescos, como desemprego, como falência de pequenos e médios empresários, o comércio, shoppings, lojas, né, prestadores de serviços, os eventos que sempre foram nossa marca, como os shows, casamentos, tudo isso foram suspensos e isso tem criado para a gente um grande problema. Então, eu quero aqui colocar para vocês que a nossa cidade de Porto Seguro, ela tem uma característica, como eu disse no início, bem diferente, porque dentro dela nós temos condições de atender e atender bem 4 públicos muito diferenciados, que é Porto Seguro, Arraial, Trancoso e também Caraíva. O Arraial da Ajuda está enfrentando nesse momento uma crise de identidade. E o que significa isso, Baldino? Olha, o Arraial, ela não conseguiu nesse momento, já foi, mas nesse momento não está conseguindo ser um destino de luxo. Também não é um destino de massa. Ficou ali entre o luxo e o massa, que o mercado entende como um turismo prêmio. Esse turismo prêmio, para nós aqui, que a gente percebe que Arraial tem condições de ganhar mais, de ter condições de que suas pousadas, que seus restaurantes, que o seu destino como Arraial possa ser muito mais valorizado. E nós perdemos um pouco isso. É preciso um resgate da identidade do Arraial para poder redirecionar o Arraial a um turismo talvez mais sofisticado e talvez com mais dinheiro, para isso ser um melhor negócio para aqueles que investem no Arraial da Ajuda. Então, Arraial é uma vila. E a gente, para atrair esse turismo mais de luxo, é preciso que a gente resgate essa identidade de vila, né? É preciso que a gente tenha muita atenção com a questão do Arraial. Não dá mais para a gente ver, por exemplo, a Embasa, em determinado momento, despejar o esgoto cru do Rio Mucugê. Porque aí a gente perde tudo que pode ser construído. Não dá mais para a gente ver as invasões sistemáticas fazendo queima da Mata Atlântica para poder fazer piquetes e lotes e invasões, porque isso afasta o turismo que nós queremos no Arraial da Ajuda, Trancoso. É preciso que a gente entenda que o Arraial da Ajuda já tem 147 meios de hospedagens cadastrados no Cadastro, e esses 147 número de leitos são maiores que muitas cidades turísticas de médio porte. Então não dá para entender Arraial de forma superficial, não pode. A gente precisa entender que Arraial da Ajuda precisa ter um tratamento diferenciado e essa vai ser a nossa luta se ganharmos as eleições. Olha, não é possível mais tratar Trancoso também da forma que está. As estradas sucateadas, lamas, né, invasões. Nós temos problemas em Trancoso também sérios de poluição sonora. É preciso que a gente entenda que Trancoso é um destino mais sofisticado ainda que Arraial. E é preciso que a gente entenda que se a gente quer esse público que tenha mais dinheiro para gastar, para deixar aqui, para gerar mais empregos, é preciso que a gente faça ações para preservar essa característica que tem desenhado em Trancoso nos últimos tempos, né? E Caraíva? Caraíva, que tem todo um apelo diferenciado com o ambiente, com o rio, com a natureza, com o ecoturismo, com a beleza natural e o público mais alternativo, a gente precisa tratar isso com muito cuidado. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam que
que Caraíva, com aquela característica de não andar carro, de você andar naquela areia fofa, são coisas que as pessoas dos grandes centros não têm possibilidade de ter, e isso é único. A gente tem que tratar Caraíva com muito cuidado. Olha, para você ter ideia, Caraíva hoje tem 55 pousadas, 55, de muito bom gosto, né? Que as pessoas fazem com muito carinho, com muita dedicação. É um turismo pessoal, as pessoas interagem com a comunidade local, tem um forró, são coisas que marcam muito Caraíva, e quem sempre vai quer voltar, e é isso que é o segredo do turismo. A gente precisa ter essa capacidade de fazer esses destinos ser tratados de forma diferente, para que eles permaneçam diferentes, porque para a cidade é um ótimo negócio. Ter Porto Seguro diferente do Arraial, e ter Arraial diferente de Trancoso, e Caraíva diferente desses lugares todos, é um ótimo negócio para Porto Seguro, porque a gente atinge 4 públicos diferentes. Qual é a cidade que pode ter isso? Isso é fantástico, e é preciso que a Prefeitura de Porto Seguro e o próximo prefeito entenda que isso tem que ser uma prioridade, tratar as diferenças desses lugares para a gente ter turistas diferentes aqui, investindo aqui, gastando aqui e gerando emprego. Outra coisa que eu não posso compreender é que a Prefeitura de Porto Seguro, quem trata do turismo é a Secretaria de Turismo, não é verdade? O secretário de turismo tem que saber dessas diferenças, ele tem que compreender, ele tem que entender, para que ele possa fomentar o turismo de forma diferente. Não adianta a gente fazer o mesmo trabalho institucional de Porto e de Caraíva. Não adianta fazer a mesma coisa de Arraial e de Trancoso. São destinos diferentes dentro de uma própria cidade. E nós precisamos tratar isso com essa diferença, porque essa diferença, eu confirmo e reafirmo, é um ótimo negócio para a nossa cidade. Não adianta a gente querer tratar tudo igual. Por que tudo igual? Se a gente tem 4 públicos diferentes e 4 públicos importantes, por que tratar igual? Se a gente tem 4 possibilidades e jogar tudo fora para uma, não. Nós precisamos valorizar esses 4 nichos, esses 4 públicos, porque seria um ótimo negócio. Então, eu estou falando dessas características, falando dessas peculiaridades de Arraial, Trancoso, Caraíva e Porto Seguro, mas a gente precisa falar o seguinte: e aí, o Baldino? E se ganhar a eleição? Como é que vai ser? Olha, eu preciso conversar com vocês. Quando eu coloco a minha pré-candidatura a prefeito de Porto Seguro, eu coloco diante de uma perspectiva de poder colaborar, de poder ajudar, de estar à disposição dos interesses da nossa cidade. E o turismo é a atividade das mais importantes que temos aqui. E o prefeito tem que conhecer isso. O prefeito tem que conhecer isso. Conhecer o turismo, conhecer outros lugares, ter viajado, as experiências de cidades que tiveram sucesso no turismo. Olha, não dá para improvisar mais. Não dá para ter o achômetro. Eu comecei aqui a live contando uma história de 96 e eu tô vendo aqui nesta eleição, essa pessoa é candidato de novo. Então, quando você percebe que um candidato a prefeito diz que vai fazer escolinhas de futebol para estimular o turismo, esse cara não sabe o que está falando. Ele não sabe o que é o turismo, ele não sabe o que significa ter Porto Seguro para governar e os seus desafios. E o maior desafio, primeiro, é vencer essa crise. O primeiro, a gente precisa criar mecanismo de fomentar, de estimular os empresários, talvez criar mecanismos de parcelar essa dívida tributária que está acumulada, de criar mecanismo de isentar determinadas taxas nesse momento de recuperação, para que eles tenham fôlego, para que a cidade volte a contratar e empregar pessoas. Esse é o primeiro momento, esse é o primeiro instante. E o próximo prefeito já vai pegar a prefeitura no dia 1º de janeiro, em pleno Réveillon e início de Carnaval e com pandemia.
e com pandemia. E como é que vamos tratar isso? Então é preciso que tenha alguém que tenha experiência, que tenha condições de ter viajado, conhecido destinos e que tenha articulação com o empresariado para somar forças e a gente vencer esta crise. É claro que para se fazer gerir um momento de crise, é preciso ter uma capacidade intelectual, de conhecimento, de boa equipe, tem que ter gente boa à frente da Secretaria de Turismo. Não dá mais para improvisar, não dá mais para ter um turismo com a visão de um único segmento. Nós temos hoje a Secretaria de Turismo com a visão muito de operadora, com a visão muito de operadora. Hoje a tecnologia está aí. Nós temos aí vários aplicativos que você compra o hotel, passagem aérea, você não precisa da operadora. É claro que a operadora ainda é importante, muito importante. Até mesmo porque existem hotéis que têm relações antigas com essas operadoras e são importantes. Eu falei que agora a CVC pagou 421 milhões de reais no ano passado somente de diárias. Tem importância, mas é preciso que a gente tenha a capacidade também de usar a tecnologia. Hoje os aplicativos, tem vários, tem aí o Booking, tem o Hotels.com, tem Trivago, tem Expedia, um monte deles estão disponíveis aí para que as pessoas possam interagir e poder vender, fazer venda direta. Então isso é fundamental. A outra coisa que eu queria falar é preciso ter um plano estratégico de turismo. É preciso ter um plano estratégico de turismo de Porto Seguro para a gente poder reposicionar alguns locais. Um exemplo deles é Arraial, né? Arraial, eu vivo aqui no Arraial, eu percebo como Arraial tem perdido um pouco desse posicionamento do turismo mais de luxo. É preciso reposicionar Arraial, é preciso valorizar Trancoso, é preciso recuperar Porto Seguro. Gente, quando eu falo de turismo é uma das atividades que soma tudo. Soma a questão da saúde, soma a educação, soma qualificação de pessoal, mas também a questão do comportamento nosso. A cidade está maltratada, está suja, a nossa cidade, as praças estão acabadas, a nossa cidade tem esgoto. Gente, a gente tem visto aí nas redes sociais 3, 4, 5 vezes por ano a Embasa despejando esgoto cru no Rio da Vila, no Rio do Mucugê, em Arraial da Ajuda. Isso não pode acontecer nunca mais. Porque turismo também tem a questão que a gente precisa ter um controle para evitar a poluição sonora, visual, ambiental, né, dos rios, do nosso mar. A gente não pode mais viver sobressaltados com o risco da Embasa estar contaminando as nossas praias e a gente perder tudo. Então, é preciso a gente reposicionar alguns destinos. Eu vivi, quando prefeito, um momento muito importante quando eu requalifiquei a cidade histórica. Toda aquela cidade histórica, o museu foi criado no meu governo e também a requalificação da cidade histórica. O que eu quero dizer a vocês é que é muito importante que a gente tenha uma valorização dessa coisa singular que Porto Seguro tem, que é a questão histórica. A cidade histórica a gente ainda utiliza muito mal. A gente utiliza muito mal. A gente precisa fazer um resgate histórico. A gente precisa fazer ali um espetáculo. A cidade histórica merece ter um local de um espetáculo para que as pessoas possam, talvez, ver, visualizar como foi o primeiro contato do europeu com o índio, como é que foi a descoberta, uma encenação em 3D, aquele casario da cidade histórica é fantástico. Tem que ter um espetáculo permanente. Como tem, sabe aonde? Em Gramado. Gramado eu estive lá recentemente, tem um espetáculo em Gramado
do Natal, que fica lá 6 meses. A gente pode recriar algo aqui na cidade histórica para recuperar e valorizar a questão histórica. E hoje tem tecnologia em 3D, tem tudo que é disponível hoje para que a gente possa fazer um espetáculo fantástico naquele local, um dos lugares mais lindos do Brasil, aquela cidade histórica, e a gente precisa fazer isso um espaço, mais um atrativo. Olha, não existe turismo sem profissionalização. A gente não pode sonhar com o turismo internacional, resgatar o europeu, resgatar o turismo sul-americano, se a gente não tiver aqui uma coisa séria. É preciso ter acesso à nova língua, ao inglês, ao espanhol. A gente precisa treinar os nossos funcionários, os nossos colaboradores, os taxistas, o pessoal de recepção, camareira. Todo mundo tem que ter um mínimo de uma noção de uma segunda língua para poder se comunicar. Isso é fundamental. A gente não vai conseguir trazer o turista estrangeiro para cá se a gente ficar conversando com eles como mímica. Não dá. Isso é sério e a gente precisa trazer isso como prioridade na questão do governo. É preciso também a gente entender que a burocracia do funcionamento da gestão, ela é cruel. Os empresários sofrem, os comerciantes sofrem, os lojistas sofrem, o ambulante sofre. É preciso modernizar. Gente, hoje nós temos tecnologia. Hoje a gente paga a conta sem precisar ir em banco. A gente faz transferência sem precisar ir em banco. Porque tudo que a gente tem que fazer aqui tem que ir à prefeitura, tem que pedir licença, tem que ter alguém que vai ter um carimbo para bater, tem alguém que vai ter que ter um DAM para cobrar. É preciso criar mecanismo de modernização para que a gente tenha condições de fazer uma gestão simplesmente moderna, que facilite a vida das pessoas e não crie dificuldade. Olha, eu vivi um período de Porto Seguro onde nós tínhamos aqui grandes cruzeiros passando. Os cruzeiros também foi uma realidade que ajudava muito o comércio local, os restaurantes, as barracas de praia. Os cruzeiros não ajudam em nada os hotéis, claro que não, até mesmo porque é um concorrente. Mas os cruzeiros trazem pessoas aqui, que gastam aqui, que levam souvenirs, que levam artesanatos, que circulam pela cidade, a economia gira. Os turistas que nós recebíamos dos navios, nós perdemos. Não tem mais nenhum navio aqui. Eles passam na nossa costa, eles passam, vão para Ilhéus, Salvador e sobem. A gente não tem mais. É preciso que a gente recupere isso. Não dá mais, né? São nichos diferentes. Ele não concorre aí com o hotel que está comprando a sua diária para vir para Porto Seguro. Não, é outro público. É outro tipo de turismo. E se eles estão passando na nossa porta, por que a gente não pode recebê-los e fazer com que eles gastem aqui, levem nossas lembranças, né, nosso artesanato? Outra coisa que a gente não tem mais como viver nessa situação passiva, a prefeitura não reage, coloca voo, tira voo, a malha aérea daqui é uma vergonha. Nós temos poucos voos. Antes da pandemia já tínhamos poucos voos. Para ir a determinados locais era uma loucura. Um turista que vem da Europa para chegar aqui, ele chega de manhã em São Paulo, vai chegar aqui de noite, né? Então, isso precisa melhorar. É preciso ter alguém na Secretaria de Saúde que tenha condições de chegar nas grandes companhias aéreas e ter uma discussão aberta. Porto Seguro pode ter uma malha aérea muito mais eficiente. Espero que com o novo aeroporto seja possível a gente melhorar bastante. Mas mesmo antes do aeroporto novo, é fundamental que a gente tenha mais voos disponíveis. Olha, eu quero aqui fazer uma observação. Eu coloquei lá no meu plano de governo. É claro que nosso plano de governo está sendo discutido com a sociedade. Ainda não está pronto. Mas eu coloquei uma coisa que eu queria muito que você entrasse lá no site www.portosegurogrande de novo, olhasse lá as propostas, opinasse, votasse.
sugerisse, criticasse também. É um ambiente para isso, né? Para criar essa discussão. E uma das coisas que eu queria muito mesmo, se eu for eleito prefeito, de fazer, é porque nós temos um dos espaços mais extraordinários, mais bonitos, e que ainda a gente precisa fazer uma utilização de forma mais inteligente. Eu estou me referindo à Passarela do Álcool, à Passarela do Descobrimento. Eu estudei muito, é possível fazer uma coisa inovadora. É possível, por exemplo, fazer um concurso internacional. O que é isso, Baldino? Concurso o poder público pode fazer concurso para contratar gente, pode fazer concurso também para projetos. O que seria isso? A prefeitura determinar uma quantidade X, um valor bom, não precisa ser pouco dinheiro para a gente atrair os melhores, e fazer um concurso internacional de arquitetura, para a gente dar um destino à Passarela do Álcool, que possa fazer ali uma espécie de um bulevar do Brasil. Já até o nome eu pensei, um bulevar do Brasil, onde a gente pudesse ali ter, ao lado da passarela, interagindo com o mar, um espaço para a gente poder articular, receber turista, fazer eventos e também fazer os grandes eventos como o Carnaval, São João Elétrico, que eu pretendo manter. Eu quero dizer a vocês que ali dá para fazer todos os equipamentos necessários para fazer uma interação do turista exigente, o turista que viaja o mundo. Eu tenho visto, onde eu tenho passado, e eu viajei muito durante o tempo todo que eu saí da prefeitura, eu viajei bastante, até mesmo para conhecer. Eu vi em Londres aquela London Eye, lembram? Aquela roda gigantesca, né? Redundância, mas gigantesca. Em Paris, né, você tem ali o Arco do Triunfo, você tem a Champs-Élysées, mas tem uma roda gigante também que você vê a cidade inteira. Você vê isso em Nice, vê em Marselha, você vê isso em Madrid. Rio de Janeiro agora inaugurou, Camboriú também. Uma mega roda gigante que pode ser feita em determinado momento para ter todo o acesso da cidade. Teleférico. Não tem teleférico na cidade. Nós temos a parte alta, nós temos a parte baixa. Não tem um teleférico. Né? Campos do Jordão tem, Gramado tem, um monte de cidade tem esse teleférico, que é, sem dúvida, também mais um atrativo. É preciso que a gente faça nesse espaço da passarela, teatro ao ar livre, lugar para o carnaval, lugar para o São João Elétrico, memorial histórico, é possível fazer uma área gastronômica, um artesanato indígena que precisa. Nós temos uma população indígena maior da Bahia, nós precisamos mostrar isso, que isso também é importante, além de ser pessoas que precisam aproveitar, os índios precisam aproveitar também do crescimento turístico da cidade. Então nós podemos ter equipamentos de lazer, a gente precisa dar vida àquele espaço que é fantástico. E quando eu falo da passarela, não é só a passarela, é a passarela, a Praça do Relógio, a Praça das Pitangueiras. A gente pode criar ali um grande centro, um grande centro de entretenimento que seja harmonizado entre esses três lugares, fazendo um espaço para as pessoas andarem, conhecerem, visitarem, comerem, comprarem e se divertirem. Então, esse Boulevard do Brasil, que eu já chamei isso no plano de governo de Boulevard do Brasil, é justamente para a gente fazer algo integrado, né? Da Praça das Pitangueiras, Praça 22 de Abril e Passarela do Álcool, um amplo projeto arquitetônico para poder melhorar o turismo da nossa cidade. Outra coisa que vale a pena a gente conversar como eu disse, nós temos 4 destinos dentro de uma cidade: Caraíva, Trancoso, Arraial e Porto Seguro. É preciso criar formas de fortalecer essas diferenças.
Os portais, não adianta ter um portal. Nós temos que ter vários, temos que ter um portal em Caraíva, um portal em Trancoso, nós temos que ter um portal turístico em Arraial da Ajuda e outro em Porto Seguro. Esses portais que são locais para poder fazer as pessoas se informarem, as pessoas poderem saber da cidade, também é um local das pessoas pararem, de fotografarem, de tirarem foto. Quem não lembra do portal de Campos do Jordão, né, o de Gramado, todo mundo para, todo mundo tira fotos e isso é fundamental. Meu pai fez isso lá em Cabralha, com aquelas estátuas dos índios e do encontro entre os brancos europeus e os índios nativos. É um dos lugares mais fotografados da Bahia. Aquilo é lindo, né? E a gente pode fazer um monte de coisa parecida. Agora, fazer uma cidade de Porto Seguro, turismo, sem sinalização. Não tem uma placa, né? As placas, as que tem, são de péssimo gosto, né? As pessoas precisam entender que a poluição, e ela não é só visual, não é a poluição só dos rios, mas também sonora, poluição de todo tipo, para que a gente não afugente o turista. Preservar as nossas belezas naturais, as praias, as matas, os nossos rios, né? Para que a gente não afugente essas pessoas da nossa cidade. Olha, não dá mais, eu já citei isso 2 vezes e vou repetir. Eu tenho visto em rede social e as pessoas têm compartilhado, não é possível a gente falar de turismo de século XXI e a gente vê a Embasa deixar esgoto sair bruto para o Rio da Vila e às vezes ali próximo da praia do Rio Mundaí. A gente também vê isso acontecer no Arraial, no Rio Mucugê. Não dá mais. Isso não tem como mais acontecer, porque senão a gente vai ficar para trás e vamos perder todas as oportunidades. É preciso ter trilhas ecológicas, trilhas para bike, trilhas para caminhar, é preciso ter uma marina para a gente ter aqui aqueles caras que tem barco, que tem grana para vir gastar aqui. A marina é fundamental, né? É preciso que a gente atraia algum investidor privado que explore uma marina para que os grandes barcos que passam na nossa porta toda hora não para aqui, não para, porque nós não temos local para atracação. Então é fundamental a gente pensar no turismo como todo. Não adianta a gente pensar no turismo com apenas uma das vertentes, né? Quando eu falei aqui da questão das operadoras, as operadoras sempre tiveram um papel importante aqui, mas a gente tem que ir além. A gente tem que pensar mais ainda do que as operadoras, né? A gente não pode compreender que Porto Seguro, ele é homogêneo, não é. Nós temos hotéis de 150 apartamentos, mas tem hotéis de 5, né? Pousadas de 5, 6 quartos. E aí, como é que essas operadoras funcionam? Elas te bloqueiam 50% do seu hotel, paga 30 dias depois que o hóspede foi embora, né? E como é que essas pequenas pousadas vão sobreviver com esse tipo de prática? Não sobrevivem. Então é preciso ter esse tratamento diferenciado para os pequenos hotéis e pequenas pousadas. Eu queria encerrar a live falando de um assunto importante. Nós estamos diante de uma pandemia. A prefeitura, ela tomou aí algumas medidas e algumas dessas medidas foram acertadas. O que a prefeitura tem errado, e é preciso registrar isso, eu já disse isso em outros momentos, essa insegurança. Vai abrir dia 15, no dia 14 avisa que não vai abrir. Vai abrir dia 1º de agosto, no dia 29, 28, avisa que não vai abrir. Isso não pode acontecer. Primeiro que o turista não cai do céu, existe todo um trabalho anterior, tem a reserva, tem a passagem aérea, você tem o transfer, você tem a hospedagem, o hotel não é só chegar e abrir a porta, ele tem que contratar os funcionários, ele tem que contratar o pessoal da cozinha, ele tem que contratar o pessoal que vai cuidar das pessoas. E aí na véspera avisa que não.
só faz aumentar o prejuízo desses empresários. Então, é lamentável. A gente sabe que a pandemia é um fenômeno no mundo todo. Todo mundo está passando por dificuldades. Mas os gestores precisam ter a capacidade de ser o mais transparente possível, para que não faça ainda que a gestão vire mais um problema, pior até às vezes do que o vírus. É preciso que nesse momento a gestão pública ela tem que ser um aliado da sociedade, é uma mão amiga, alguém que apoia, alguém que ajuda, alguém que socorre, e não aquele que ajuda a prejudicar ainda mais num momento de tanta dificuldade. Eu quero agradecer muito a audiência, eu estou vendo aqui muita gente assistindo a live. Eu quero agradecer muito e dizer o seguinte: faça tome um pouco do seu tempo e visite aí o site www.Porto Seguro Grande de Novo, que é um ambiente que eu criei para que você possa interagir comigo e a gente trocar informações, sugestões, críticas, e também você possa até votar a proposta que você mais gostou para poder nos ajudar a fazer uma gestão que seja a melhor gestão que Porto Seguro já teve e que seja a que você deseja. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, boa noite, tenha uma ótima semana e não se esqueça que turismo é algo sério e precisa ser muito, muito conhecido para não fazerem bobagem. A gente não pode estragar esse destino maravilhoso que é Porto Seguro. Muito obrigado, boa noite e que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.